Boa tarde, pessoal. Estamos aguardando o pessoal entrar aí para iniciarmos. Boa tarde para quem está chegando. Oiê, boa tarde para quem está chegando. Vamos aguardar um pouquinho, aí nós já iniciamos aí a nossa live. Mais 5 minutinhos, sim, eu acho. Mais uns 2 minutinhos, né? A gente já inicia para todos. Bom, acho que já dá para a gente se apresentando, né? Tem algumas pessoas já online, então já vou me apresentando e aí a gente já vai conversando aí com vocês. Bom, eu sou a Simone, né? Prazer em conhecê-los, né? Quem está chegando agora. Sou psicóloga de formação, trabalho na área de RH já há um pouco mais de 16 anos, né? Sempre trabalhei com RH, apesar de ser formada em psicologia, né? Sempre trabalhei na área de recursos humanos, com treinamento, com desenvolvimento e principalmente com recrutamento e seleção, né? Esse é o meu maior foco aí durante a minha carreira. Tenho uma formação, então, em psicologia, MBA em recursos humanos, tenho formação como analista comportamental, DISC, Human Guide, e trabalho também como coaching, né? Então, tenho aí também a formação de coaching. Hoje nós vamos... voltando, né, um pouquinho, né? Sou desde 2020, estou trabalhando aí com a Angélica na BIP, nós somos sócias, né, trabalhamos na BIP com recrutamento e seleção, com treinamento, esse é o nosso maior foco hoje dentro da empresa. E para pessoas físicas, nós trabalhamos também ali com análise de currículo, análise de LinkedIn, né, fazemos treino de entrevista, então nós também temos alguns serviços para pessoa física, e por isso a gente hoje vai falar aí com vocês um pouquinho sobre esse serviço que sobre essa atividade que é a elaboração de currículo, né? Marcelo está chegando, boa tarde, Marcelo, Alvá, Gisele chegando por aqui também. Você quer ir se apresentando, Angélica, enquanto o pessoal vai chegando? Eu quero. Então, eu sou a Angélica, né? Sou também psicóloga de formação. A minha escolha, né, para a área na área da psicologia foi RH também. Então, eu tenho aí uma experiência de 30 anos, né, somada à minha experiência com a da Simone, a gente já tem uns 50 anos de experiência. Sim, mais ou menos isso. A gente brinca que a BP, ela é uma empresa nova, porém com uma bagagem grande, né, e madura. Somada aí a experiência da CI com a minha experiência, né? Então, há 30 anos aí eu atuo na área de recrutamento e seleção, treinamento, desenvolvimento de pessoas. Eu também sou pós-graduada, né, em gestão de pessoas e também tenho a formação coach, a gente é especializada em Human Guide e em algumas outras ferramentas também de testes, né, de autoconhecimento, avaliação comportamental. Inclusive no nosso sistema de captação, né, a gente tem essas ferramentas já disponibilizadas também para os nossos candidatos, então, assim, a gente tem avaliado perfis, assim, há muitos anos, né, então, nós somos especialistas aí nessa área, e hoje a gente veio ajudar vocês a nos ajudar. Acho que é mais ou menos isso, né? No dia a dia a gente tem encontrado muitas dificuldades assim dos candidatos em apresentar um bom currículo. Então a gente sente esse gap, nessa dificuldade dos candidatos de montar um bom currículo. E às vezes eles pagam também para algumas pessoas, vai numa lan house e nem sempre as pessoas conseguem, sabe, digitar. Muitas vezes a gente trabalha, assim, algumas vagas operacionais que as pessoas não têm uma capacidade para mexer no computador, então ela pede para alguém, ela fala, eu mandei fazer na lan house, o cara lá fez para mim e tal, então faz de uma forma, faltando muitas informações, então a gente achou, assim, interessante, né, a BIP trazer esse conteúdo para ajudar os candidatos a estruturar esse currículo de uma forma mais assertiva, né, e que a gente consiga fazer a nossa análise lá dos 5 segundos, porque nós, recrutadores, né, os huntings, a gente analisa um currículo em 5 segundos. Queira, né, acreditar ou não,
é a nossa capacidade de análise rápida. Então, a gente vai bater o olho naquele currículo e vai saber se ele se encaixa ou não naquele perfil muito rapidamente. Então, esse currículo ele tem que estar muito bem elaborado, ele tem que estar muito bem direcionado para que a gente consiga selecionar e seguir para as próximas fases. Porque se a gente não sentir que faz sentido esse currículo ou que ele está muito confuso, nós não vamos olhar. Por quê? Porque a gente tem uma demanda muito grande, a gente tem um volume de candidaturas muito grande e a gente acaba partindo para o próximo, né? Então, para que vocês não percam essa oportunidade, nós vamos falar um pouquinho desses conteúdos, né, que precisa ter aí no currículo, tá? Então, para que a gente... Fala. Desculpa me interromper, Angélica, só para acrescentar. Quando a Angélica fala que nós avaliamos o currículo ali em 5 segundos, não quer dizer que a gente não vai avaliar ele profundamente depois, não é isso. Mas como a gente tem uma gama de currículos muito grande para avaliar, muitas vezes a gente vai olhar os dados principais do currículo ali muito rapidamente, e é uma avaliação de segundos mesmo, e aí tendo as palavras-chave, as informações que a gente precisa, a gente vai olhar aquele currículo mais profundamente. Enquanto que se o currículo não tiver as informações que a gente precisa ali de bate-pronto, a gente acaba passando para o próximo, e muitas vezes você pode perder uma oportunidade por uma elaboração inadequada, algo que não ficou tão claro para o recrutador. Então é isso que ela quis dizer, não quer dizer que a gente só vai olhar 5 segundos e não vai olhar. A gente vai olhar mais profundamente a partir do momento que a gente entender que ele tem a que precisa ver. Mas o nosso primeiro filtro é 5 segundos, porque a gente vai olhar o quê? A gente vai olhar a região, provavelmente, onde ele mora, porque muitas vezes a empresa ela vai estar colocando esse filtro, tipo, precisa residir próximo da empresa. Então, a gente vai bater o olho ali na região onde essa pessoa mora, reside, para ver se está longe ou perto, se está na região onde o cliente está abrindo essa vaga. A gente vai olhar a escolaridade dele, se está dentro do que o cliente está pedindo. A gente recebe a especificação do cliente, então a gente vai bater o olho nisso, né? Na região onde mora, no objetivo dele, né? Na formação dele, e depois a gente vai rapidamente ali para as experiências ou para o resumo que ele colocou ali no currículo dele sobre o que ele sabe fazer, sobre a expertise e as habilidades dele. Então, a gente bate o olho no primeiro momento nessas informações. Então, esses 5 segundos é sobre essa checagem. Depois, a gente vai olhar mais profundamente aquilo que ele, de fato, tem de potencial, né, de link aí do médico à vaga, tá? Então, é mais ou menos isso, tá? E aí, as dicas que eu trago hoje, então, é para que vocês olhem, né, para os dados pessoais que vocês estão colocando no currículo, principalmente a questão do telefone, com WhatsApp, assim, por incrível que pareça, a gente ainda tem pessoas que colocam um telefone que não tem o WhatsApp. O WhatsApp hoje, acho que a gente trabalha 99% dos nossos processos seletivos são através de WhatsApp. Dificilmente a gente vai ligar para um candidato para ofertar uma vaga para ele, a gente vai acionar ele pelo WhatsApp. Então, é importante que o primeiro contato do telefone seja um contato que a gente consiga acioná-lo no WhatsApp. Que aí, de repente, nesses 5... Pode falar, sim. Mesmo porque tem muitas pessoas que não atendem mais ligações por medo de ser fraude, call center, então a gente acaba indo pelo WhatsApp porque é uma ferramenta mais prática, né? Então, é uma ferramenta que hoje todas as empresas se utilizam. Então, assim, eu estou falando das dificuldades que a gente encontra aí no dia a dia para analisar. E muitas vezes, por exemplo, se eu tenho muita candidatura para uma determinada vaga e aquele candidato não tem o WhatsApp, eu vou para o próximo. Com certeza eu vou para o próximo, né? E depois, se na dificuldade do garimpo ali da triagem, a gente volta e tenta falar, mas é muito raro, né, a gente voltar nesse candidato que não tem aí um telefone de contato onde a gente consiga falar pelo WhatsApp. Então, essa é a primeira dica. A segunda é a questão mais, assim, do e-mail, né, se a gente tem recebido alguns currículos com e-mails estranhos, assim, na hora de colocar um e-mail lá no currículo, como a gente viu lá, o vagabundeando.com.br, né, assim, era vagabundeando, gmail.com.br, ou gatinhamanhosa, hotmail.com.br. Então, assim, isso acaba dizendo muito também de uma imagem, né, que você quer passar para o recrutador.
Então, eu acho que é importante você criar um endereço de e-mail mais profissional, um e-mail, né? Se você quiser usar para os seus contatos pessoais, ok, não tem problema nenhum. Mas para um envio de currículo, né? Para um contato com um hunting ou com uma empresa que você queira encaminhar o seu currículo, é importante que você preste atenção nesse endereço de e-mail que você está colocando, né, Sim? Sim, com certeza, com certeza. Então, a questão dos dados, né, corretos, né, telefone correto, o endereço não precisa colocar inteiro, a gente pede sempre para colocar o bairro, a cidade onde mora, né, enfim, o estado, eu moro, bairro Jardim, Santo André, São Paulo, já é o suficiente para a gente saber se aquela pessoa mora perto ou longe do local de trabalho, né, então já facilita bastante para a gente, né, então a questão do e-mail, né, que a gente indica aí um e-mail mais corporativo, e também as experiências, né, que você vai falar daqui a pouquinho também, mais tecnicamente, mais profundamente. Então, assim, muitas dificuldades que a gente encontra em entender qual é a trajetória profissional desse profissional. Ele coloca lá, período, trabalhei 1 ano, trabalhei 2 anos em determinada empresa, aí vai para outra empresa, trabalhou mais 3 anos. A gente, ok, entende que são períodos bacanas, mas a gente quer entender, tipo, qual mês e ano ele entrou, qual mês e ano ele saiu. Isso é importante para nós, né? Para a gente ter essa ordem cronológica do histórico profissional desse candidato. Então, é importante para a gente ter no currículo essas informações. E aí, sim, agora acho que é contigo, né? Uhum, sim, a gente entrar mais profundamente aí. Isso, agora nós vamos falar com mais detalhes dos currículos. Então, nós fizemos a divulgação, né? Agradeço a todo mundo que encaminhou aí os seus currículos. Infelizmente, nós não conseguimos avaliar todos, né, no online, porque a gente tem um tempo máximo aí de live, então a gente não vai conseguir avaliar todos, mas eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, para a gente ir mostrando para vocês aí alguns currículos. Então, vamos trazer 3 modelos aqui, tá? Um modelo que seria um exemplo, né? E vamos trazer outras 2 opções aí com algumas correções. Vocês já conseguem ver minha tela? Você está vendo já, Angélica? Tô vendo. Perfeito. Então, eu vou começar mostrando para vocês o currículo dessa pessoa que ela encaminhou para nós, né, através lá dos links que nós disponibilizamos. Nesse currículo, a gente percebe que ela fez um currículo completão, assim, com a mesma letra, com a mesma fonte, sem nenhum destaque. Então, eu vou dar algumas dicas que eu acho que poderia melhorar, tá? Então, primeira coisa... Você consegue... Sim. Deixa eu te interromper só um pouquinho. Você consegue dar um zoom só para ficar um pouquinho mais legível? Acho que assim tá bom. Perfeito. Se precisar aumentar mais, vocês me avisem. Então, eu primeiro colocaria o nome em destaque, né? Então, deixar o nome em negrito, com uma fonte um pouco maior, para trazer um destaque para o nome, né? Então, sempre trazer um nome um pouquinho maior ali dentro do currículo. Essa pessoa trouxe rua, né? Número de casa. Eu acho, hoje nós não orientamos mais vocês a colocarem nome de rua e número de casa, por questões de segurança, tá? Porque hoje em dia a gente sabe que, né, enfim, existe muita fraude, tem muitos riscos na internet, o currículo, a maioria das vezes é online, ele vai para várias pessoas, então se preservem, né? Coloque lá o bairro, a cidade, o CEP, o estado. É o suficiente, tá? É legal colocar o CEP, porque se a empresa ela tiver curiosidade da rua e tudo, ela vai pesquisar aquele CEP. Mas aí não tem número de casa, nem nada disso, para evitar que as pessoas entrem em contato com vocês por telefone e façam aí uma fraude. Telefone e e-mail, ela colocou, estava o e-mail dela ok, então o que falta nesse cabeçalho aqui desse currículo? Falta a idade, estado civil, e se tiver filhos, incluir a quantidade, né? Não precisa colocar a idade dos filhos, mas colocar, tem 1, 2 filhos, né? É importante, 1 filho, 2 filhos, é importante colocar essa informação. Simone, mas por que as empresas vão me discriminar? Não é questão de discriminação, né? Mas é montar um cabeçalho ali completo com as suas informações. As empresas muitas vezes vão sentir falta da informação. Isso não vai impedir de você ser chamado, mas fica uma informação mais completa, né? A idade, gente, também, né? Tem pessoas que preferem colocar a data de nascimento, então pode ser a data de nascimento, porque aí você não precisa ficar atualizando o currículo sempre, mas é importante colocar. Estado civil, e eu não acrescentei aqui na minha observação, mas a nacionalidade. Né? Nós temos hoje uma quantidade de imigrantes muito grande aqui no Brasil, então é interessante ter a nacionalidade também, até para a gente saber. Às vezes já aconteceu comigo, de chamar uma pessoa para entrevista, não ter a nacionalidade, e chegar na entrevista a pessoa só falava espanhol. E aí
por sorte, né, eu falo espanhol, a gente conseguiu seguir a entrevista. Mas se eu não tivesse o idioma, como que eu ia fazer uma comunicação com aquela pessoa? Então é importante colocar a nacionalidade, principalmente para quem vem de outros países, tem vindo para o Brasil, né? É importante a gente ter essa informação aqui, tá? Depois, ela trouxe um resumo profissional aqui, falando, né, qual que é o... ficou parecendo uma missão do cargo dela, na experiência, com foco em melhorar a experiência do cliente, promovendo um relacionamento de confiança e fidelização. Então, assim, ficou um texto bonito, né, enfim, mas o resumo profissional, ele tem a função de destacar as experiências. Gente, só um adendo, enquanto eu vou falando dos currículos, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando no chat, tá? No final a gente vai responder as dúvidas de vocês. Então, fiquem à vontade para ir encaminhando aí para a gente, tá Isso. bom? Pode mandar no Instagram, que eu estou acompanhando, no LinkedIn também a gente está acompanhando, então vocês podem ir encaminhando, tá? Então, assim, o resumo, ele tem a função de destacar as experiências de vocês. Então, de preferência, coloquem tópicos, e aí, o que tem que constar ali, o que tem que constar ali no resumo? O que eu faço, né? Então, no caso dessa pessoa, provavelmente, atendimento ao cliente, talvez ela trabalhe com alguma ferramenta, ela faz relatório, ela monitora alguma atividade, então é importante constar essas informações no descritivo, né? Então, se a gente for ver aqui, ó, ela até coloca na empresa depois, né? Atendimento ao cliente, apresentando sugestões, esclarecendo dúvidas, mas ficou bem sucinto. Então, o ideal seria que ela fizesse um resumo mais elaborado com as informações. E aqui, na experiência, nem precisaria ela escrever novamente a atividade, porque ela já teria colocado no resumo. E muitas vezes, de uma empresa para outra, a atividade se repete, porque a pessoa tem uma trajetória, né, concisa, então isso vai se repetindo, não haveria necessidade de ficar repetindo as atividades ali, tá? Então, eu sempre recomendo nas experiências, se vocês quiserem escrever alguma coisa aqui, colocar os resultados de vocês e não a experiência, porque a experiência ela já vai estar toda resumida aqui no resumo profissional, tá? Aqui é a mesma coisa, olha, ela deixou o nome da empresa sem destaque algum. Então, destaca o nome da empresa, traz em negrito ou itálico. É importante, porque a empresa que vai te recrutar muitas vezes quer pessoas do mesmo segmento ou segmentos similares. Então, é importante ela conseguir bater o olho e já visualizar ali o recrutador que é uma empresa do mesmo segmento e conseguir seguir. Ela trouxe aqui algumas habilidades e competências. Sim, deixa eu só fazer uma intervenção. Deixa eu só te interromper. É importante também, se puder, às vezes, já colocar qual é o segmento dessa empresa. Porque muitas vezes o recrutador, ele não sabe que empresa que é, que segmento que é. A gente não vai conhecer todas as empresas, né? Se são do segmento que a gente está buscando, se é farmacêutico, se é químico, né? Se é metalúrgico. A gente tem um vasto conhecimento, assim, de muitas empresas, mas tem empresas que a pessoa trabalhou que a gente não sabe o que essa empresa faz. Então, a gente, às vezes, vai lá no Google, dá um Google para saber o que essa empresa faz, para saber se é do mesmo segmento, porque muitas vezes o cliente também pede, né, que seja do mesmo segmento que eles atuam. Então, para facilitar, acho que é legal colocar que segmento é, né? Sim, se a pessoa puder colocar, é interessante sim, colocar, tem pessoas que colocam o porte da empresa também, se quiser colocar não tem problema, desde que não fique um currículo muito extenso. Aqui ela colocou uma experiência só, mas se vocês tiverem outras experiências, o ideal é que coloque pelo menos as 3 últimas, tá? Não precisa colocar todas as experiências, porque às vezes pode ficar um currículo muito extenso, com muitas informações, às vezes experiências não relevantes. Por exemplo, nós colocamos uma publicação na semana passada de uma análise de currículo de uma pessoa que é docente e ela é professora, né? Mas as primeiras experiências dela foram como recepcionista, auxiliar administrativa há muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, e constavam no currículo. Então, foi um currículo super extenso e com informações que já são obsoletas para o cargo que ela executa hoje. Então, sempre deixar as experiências mais atuais, que tenham a ver com o cargo que você está buscando, né? Aqui em habilidades e competências, muitos candidatos têm colocado as habilidades comportamentais e não tem problema, tá? Acho que só traria um destaque aqui novamente para habilidades, né? Ou colocar aqui como soft skills, ou ainda, né, colocar em negrito aqui, daria um destaque para esse campo, tá? Porque parece um texto só. Veja que como ela não trouxe destaques em negrito, em itálico, parece um texto só. Então, o recrutador, ele bate o olho, ele não sabe qual é a seção de cada parte do currículo. Então, é importante colocar tudo isso. Depois, ficaram faltando algumas informações, né? Então, ficou faltando escolaridade. Nós não sabemos se essa pessoa tem a formação superior, o ensino técnico, o ensino médio. É importante trazer a escolaridade, tá? Mesmo que ela não esteja completa, é importante colocar
todas as informações. Então, Simone, eu estava cursando uma faculdade de administração, mas eu parei. Coloca. Às vezes pode ser interessante para a empresa olhar e falar assim, poxa, esse currículo ele é interessante mesmo não tendo concluído a graduação. Hoje em dia, muitas empresas têm olhado a formação até como secundário, né? Ela vai olhar primeiro a experiência, mas a graduação ela complementa, então é importante constar. E os cursos extracurriculares também, né? Então, cursos de informática que foram feitos, atendimento ao cliente, mesmo que tenham sido feitos dentro das empresas que vocês trabalharam, é importante constar também, tá? Então, esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês é de um outro perfil de candidato, né? Então, é um perfil que tem aí algumas outras informações. Por que a gente quis trazer dois modelos diferentes? Um mais clean, o outro mais elaborado, para vocês verem que mesmo com o currículo mais elaborado, às vezes ele também está confuso, tá? Então, esse currículo aqui, ele está mais elaborado em termos de conteúdo, mas ele ficou um pouco confuso, e eu já vou explicar para vocês por quê. Então, primeiro, novamente, o nome, né, ele está em destaque, mas eu colocaria ele centralizado no currículo, passa um aspecto de organização melhor. Ela trouxe nacionalidade, solteira, não colocou se tem filhos ou não, nós não sabemos, não consta a idade. Aqui também consta a rua, então eu colocaria só o bairro, né? Não colocaria rua, nem número de casa. E aqui ela trouxe o link do LinkedIn, telefone e e-mail, né? Telefone e e-mail, ok. Quanto aos links de WhatsApp e LinkedIn, esses símbolos que foram utilizados aqui das marcas, as logotipos, elas ficaram muito grandes, né? E como elas não são equivalentes, se a gente for ver um pouco mais cheinha, né? Elas têm formatos diferentes, ficou um pouco desproporcional e acabou ficando um pouco poluída essa parte. Eu não faria dessa forma, tá? Eu colocaria só o IN do LinkedIn e o telefone aqui, o símbolo do WhatsApp mesmo, né? Não colocaria aqui todo a logotipo, tá? Eu acho que fica mais clean, fica mais visual aí, para uma melhor visualização para o recrutador. E aqui eu escondi aqui o nome da profissional, mas ela colocou um hiperlink. Então, se nós clicarmos aqui, nós vamos ser direcionados para a página do LinkedIn dela. Essa questão do hiperlink, ela é legal para quando o recrutador acessa o seu currículo aqui no computador, como eu estou acessando. Agora, por exemplo, você se cadastrou numa plataforma de currículos e anexou o seu currículo lá. O recrutador não vai conseguir acessar pela plataforma o seu LinkedIn. E às vezes ele quer olhar e ele não vai conseguir só pelo seu nome te encontrar, porque muitas vezes existem muitos nomes parecidos no LinkedIn, né? Então, é uma rede mundial, acaba ficando complicada a visualização. Então, eu colocaria todo o link, porque aí a pessoa consegue te localizar. Outra questão é que se o currículo estiver impresso, ela também não vai conseguir acessar o link. Então, ao invés de colocar o hiperlink, coloca o link mesmo. Cria lá no LinkedIn, dá para editar o link, né? Pode colocar o seu nome com a sua profissão, criar um link mais personalizado para não ficar aquele link muito grande, e você coloca o link no currículo, tá? Então, eu faria tudo isso aqui de forma mais centralizada. Depois eu vou mostrar um modelinho que a gente costuma usar bastante, mas ficaria clean. A formação acadêmica está ok, está bem colocado, coloca a instituição, a data de formação, está tudo certinho. Só que antes da escolaridade falta um resumo de qualificações. E aí, a gente vê que nas experiências ela trouxe o resumo de atividades que ela executou em cada uma das empresas, né? Então, nós vemos aqui as atividades. Eu acho que ela, se nós formos pegar, eu dei uma lida aqui no currículo, de cada uma das experiências, meio que repete, né? De uma empresa para outra, repete as atividades. Então, dá para fazer um único resumo, bem elaborado no início, para não ter que repetir as atividades nas outras empresas. E aí, eu, ao invés de atividades, colocaria principais resultados em cada uma das empresas. Então, conquistas, resultados que essa pessoa adquiriu nesse tempo de trajetória, né? Então, melhoria de processo, implementação de normas, implementação de sistemas. Tem várias ferramentas aí, várias conquistas que a gente tem durante a nossa trajetória que eu acho que são interessantes ser colocadas aqui dentro das experiências profissionais. O idioma, ela trouxe o português como fluente. Não há necessidade, tá? É um preciosismo se a pessoa quiser deixar, tá? Mas não há necessidade, porque aqui ela já traz que ela é brasileira, né? Então, se ela é brasileira, entende-se que o idioma é o português fluente. Agora, inglês, espanhol, outros idiomas que tiver aqui, aí eu acho interessante colocar. E os cursos, tá? Então, esse currículo, ele tá mais bem elaborado em termos de conteúdo, ele tem bastante conteúdo,
mas a visualização dele ainda não está tão legal. Tá? Acho que poderia melhorar um pouquinho aí em algumas questões. Tudo bem até aqui, né? Tem algumas perguntas chegando, depois a gente vai fazê-las aqui no final. Eu vou agora mostrar para vocês um modelinho que eu costumo usar bastante e que eu gosto, tá? Então, essa profissional, por exemplo, é um currículo que veio por assessoria para nós, e já tem algum tempo até, e aí eu resolvi usar ele como modelo. Então, é uma profissional da área financeira, já passou por RH, né? Então, ela tem bastante experiência, já passou por área comercial. Então, a gente coloca aqui o nome destacado, né? Estado civil, brasileira, né? Que é a nacionalidade, idade, e aí os dados de contato. Aqui, bairro e estado, como eu comentei com vocês, né? Que está escondidinho aqui, o telefone e e-mail. Objetivo. Nenhum dos dois currículos anteriores que nós vimos tinha um objetivo. É sempre importante colocar também essa informação, né? Porque às vezes você está trabalhando numa área financeira, por exemplo, mas você está querendo se dedicar para uma área de auditorias dentro da área financeira. Então é interessante colocar que objetivo que você está buscando, né? E colocar sempre o objetivo, aí um objetivo de uma forma um pouco mais abrangente. Então, por exemplo, aqui a gente não limitou que ela ia trabalhar só na área financeira, colocou a área administrativa, porque aí as empresas vão avaliando ela e vão entrando em contato, né? Uma área mais financeira, mais RH, e vão entrando em contato para que ela possa avaliar a proposta, tá? Então, sempre deixar abrangente, mas um único objetivo para mostrar, né, qual que é a sua expectativa, qual que é a sua trajetória profissional que você está almejando. Então, aqui, o objetivo ficou a área administrativa. No resumo, então, a síntese de qualificações, então, o que ela já fez, todo o tempo dela de experiência, né, por onde ela passou, qual foi a trajetória. Então, veja que fica um resumo longo, tá? Nós fazemos um exercício durante o processo de assessoria de carreira, onde nós pedimos para a pessoa preencher todas as experiências que ela teve e com atividades de todas as experiências, tá? Então, por que a gente faz isso? Porque às vezes uma experiência aqui, uma atividade que você fez que você acha que é muito simples, para nós pode ser material para colocar no resumo e pode ser interessante. Né? Então, a gente usa tudo e aí acaba ficando um currículo bastante bem elaborado, né? Então, é a dica que eu dou para vocês, para fazer um currículo aí bem elaborado, com várias informações. Depois vem as experiências, né? Por onde ela passou, o tempo, a empresa, o cargo, enfim. Então, até colocamos mais de 3 experiências, porque fazia sentido no caso dela, tá, para o que ela estava buscando. E a formação acadêmica, os cursos extracurriculares, idioma. Então, basicamente, esse é um modelo que nós gostamos bastante, porque é um modelo clean, é um modelo onde o recrutador bate o olho, ele já tem todas as informações pessoais aqui no início, depois na síntese de qualificações, ele já vê todo o conhecimento técnico dessa pessoa, ele já olha as palavras-chave, ele já consegue ver aqui o que dá para aproveitar desse currículo, qual que é o perfil dessa pessoa, e depois ele vai olhar mais minuciosamente as experiências, as empresas que passou, quais são os segmentos e tudo mais, né? Então, eu costumo, quando eu faço currículo, elaborar dessa forma, e fica uma sugestão aqui para vocês se inspirarem, não precisa ser nesse modelo, né? Pode ser um outro formato, mas fica aqui como sugestão. Tudo bem? Angélica, você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria falar dos currículos que são elaborados pelo Canva, que a gente não gosta muito. Apesar de ser currículos maravilhosos, bonitos, esteticamente lindos, diferenciados, mas assim, o recrutador ele não gosta dos modelos de currículo do Canva. E a gente precisa falar disso, né? Porque de fato fica um currículo. O Canva ele não permite, né, colocar todas as informações das quais a gente colocou aqui para vocês. Então, eu particularmente, assim, também acha, e isso a gente compartilha com alguns recrutadores também, que esse modelo bonito lá do Canvas não é um modelo efetivo para nós, né? Eu acho que é um modelo ruim, porque você acaba tendo que fazer o resumo do resumo e no final o currículo ele não transmite nada do que deveria transmitir. Você concorda, assim? Sim, concordo. O que acontece no Canva, né, além de
da gente não conseguir colocar todas as informações, que normalmente ele é uma página só, ele é um currículo, que você, eu tô vendo que chegaram algumas dúvidas, já vou responder vocês, tá, gente? Só vou terminar de responder a Angélica aqui. Ele é um currículo que esteticamente ele fica muito carregado. Então, quando a gente bate o olho, a gente não consegue localizar todas as informações, às vezes ele tem cor, às vezes fica difícil de ver. Outro dia eu peguei um até que ele estava bem infantilizado, até dei o feedback para a pessoa que a gente ia elaborar o currículo, né? Então, eu acho que é interessante a gente rever essa questão do Canva, porque faltam informações e nem sempre fica uma informação tão boa ali de visualização. Sobre a dúvida da Lu Campos, né, 330, né, qual que é a nossa sugestão, Lu? É que vocês coloquem realmente a área e não o objetivo, tá? Por quê? Eu vou dar um exemplo prático que eu já vi acontecer. A pessoa coloca lá que ela tem interesse na vaga analista de recursos humanos. E aí a empresa tem uma vaga de RH, mas não é como analista, é como assistente. Eu já vi gestor não querer entrevistar o candidato porque ele colocou que ele era aquele que é uma vaga de analista e não de assistente. E às vezes o salário é compatível, às vezes a pessoa aceitaria uma vaga de assistente, mas ela não tem a oportunidade de ir para uma entrevista porque ela colocou no objetivo, não a área, e colocou só o cargo, tá? Então, o interessante é vocês colocarem a área, porque aí fica mais abrangente. Coloca recursos humanos. Aí o recrutador entende que o seu currículo se encaixa nessa vaga de assistente, ele vai te chamar. E o contrário também é válido. Às vezes a pessoa coloca assistente e eu tenho uma vaga de analista, mas eu falo, mas será que ela não se sente preparada para um analista? E acaba não chamando. Eu não falo que isso é nem tanto de nós recrutadores, porque o recrutador, muitas vezes, ele tem uma flexibilidade maior, porque ele acaba vendo muitos casos acontecendo no mercado, ele fica mais flexível. Mas às vezes o gestor de área, ele não aceita aquele currículo por conta de uma observação ali do cargo, ou pessoas que colocam muitas áreas diferentes, né? Eu tenho interesse na área de gastronomia, mas também tenho interesse na área de RH, e aí ele fala assim, ele não sabe o que ele quer, então não quero entrevistar. Acontece muito. Então, é interessante vocês colocarem as informações corretas. Teve uma outra pessoa aqui que colocou... deixa eu achar aqui. Como faço para colocar no meu CV as pausas de carreira para não ficar queimado ou estranho? As pausas na carreira. Pausa na carreira, existem vários tipos, né? Tem aquela pausa sabática, tem a pausa para... maternidade, né? A pausa de maternidade. O que é interessante vocês colocarem ali no período? Se nesse período de pausa você fez alguma outra coisa, eu fiz um intercâmbio, eu estava fazendo uma formação, é interessante vocês colocarem isso dentro do currículo também, para mostrar que nesse período que você estava fora do mercado de trabalho, você estava se especializando, tá? Porque normalmente a gente para e vai se especializando, dificilmente você para e fica parado 100% do tempo. Agora, nesse período, eu fui me dedicar para a maternidade, e aí eu fui trabalhar autônomo, coloca lá o período de autônomo dentro do currículo também, né? O que eu fui fazer nesse período? Eu fui trabalhar como confeiteira, autônomo, coloca dentro do currículo, é importante colocar. Ou não precisa colocar como confeiteira, porque vai fugir de repente do cargo, mas coloca como atividade autônoma. É importante citar de alguma forma que você tinha uma atividade naquele período, tá? E aí tem a entrevista também para esclarecer o que foi feito, né? Então, eu acho que é válido não deixar o recrutador entender que você não fez nada, por exemplo, em 5 anos, né? Tem uma lacuna aí de 5 anos no currículo. Eu acho que é importante, trabalhando como autônomo, no meu próprio negócio, né? Enfim, PJ... eu acho que o PJ tem que colocar mesmo se for dentro da tua área, porque tem muita gente que, como não está CLT, acha que não tem que colocar no currículo. Tem que colocar no currículo, sim. Mesmo, de qualquer forma de contrato. Né? Eu trabalhei trabalhei no acordo do fio do bigode, não tem problema. Eu acho que tem que colocar. E agora, se é uma atividade fora daquela área que da sua área normal de atuação e teve uma lacuna porque você resolveu ter esse período para estudar ou para cuidar do seu filho, não tem problema nenhum, né? Eu acho que a gente precisa colocar ali para explicar que aconteceu uma atividade naquele período e aí você tem a entrevista para esclarecer o que foi de fato feito naquele período. Sim, sim. Tem uma outra pergunta, e se eu estou retornando para uma antiga profissão, como faço para comunicar isso em um currículo? Bom, se eu entendi a pergunta, você quer responder, Angélica? O que eu respondo? Eu não estou conseguindo acessar as perguntas aqui. Qual que é a pergunta? E se eu estou retornando para uma antiga profissão, como eu faço para comunicar isso em um currículo?
Então, sempre quando eu acho que é a mesma situação da transição de carreira. Tipo, eu tô numa área, vou querer fazer uma transição de carreira para uma área diferente. Ela tá retornando para uma área, de repente. Eu entendi que é isso. Eu não sei se vai atender a questão, mas depois ela pode chamar a gente no inbox lá e a gente vai tentar responder para ela melhor. Mas entendi que se ela está retornando, eu acho que vale a pena a gente colocar lá no resumão, né, em transição de carreira, né, colocar em algum momento ali do currículo que ela está retornando para essa área, que ela estava numa área, está fazendo transição de carreira para a área XPT, não sei se é isso que ela está querendo dizer. Eu acho que vale a pena a gente estar sempre buscando a transparência no currículo. Eu acho que eu me sinto confortável quando a pessoa é de fato verdadeira, transparente, mesmo que ela não tenha tanta experiência, mesmo que ela tenha ficado afastada um tempo e ela tenha uma justificativa plausível para isso, eu sempre tenho esse olhar humano de estar indo conversar com o cliente sobre as questões que aquele candidato trouxe. Eu acho que sempre vale a pena. Sim. Não, eu acho que é válido, né? Quando a pessoa, como você falou, quando a pessoa está em transição de carreira, eu vou voltar para uma profissão que eu já executei. Vale primeiro se especializar, né? E a gente vai falar um pouquinho fora de currículo. Acho que vale você se atualizar novamente nessa área, porque se você está fora da área, pode ser que algumas coisas tenham mudado. Dependendo da área, muda muito todo ano, então é importante. E destacar isso no currículo, em transição de carreira para tal área. No começo do resumo, você já pode fazer essa puxada, né? Em transição de carreira para tal área, e fala aí o que você tem feito em termos de atualização para que você possa atender uma vaga dentro daquela área na qual você já atuou no passado. Né? Eu acho que vale, como a Jéssica falou, deixar transparente que você está mudando. É importante trazer isso, gente, até para que você não continue a ser chamado para a vaga de uma área que não tem mais interesse para você, né? Então, é interessante colocar assim. E também tem situação. Pode falar. Deixa eu só concluir. Se tem também a situação, por exemplo, se ela está numa área administrativa e ela trabalhou na área de marketing, depois ela foi para administração e ela quer voltar para a área de marketing. Não sei, um exemplo, tá? Eu acho que ela tem que ter 2 currículos também, por exemplo, um direcionado, um da área administrativa que ela já tinha, não sei, um exemplo assim, e o outro para a área que ela quer migrar. Então, no histórico profissional, não sei, ela pode colocar as experiências anteriores que ela tinha há 10, 15 anos atrás, ela vai colocar um período que ela ficou fora da área, ela estava numa outra atividade e que agora ela quer retornar para essa área de marketing. O que ela está fazendo? Ela está fazendo curso de especialização, ela está fazendo uma pós-graduação para se inteirar novamente no segmento de marketing e voltar para o mercado. Não sei, é uma ideia também. Sim, também. Acho que é legal. Colocar os 2 currículos, sim, aí você vai caminhando conforme a vaga e vai direcionando. Efetivamente a transição, né? E essa dica também serve para quem tem para quem está em transição de carreira e para quem tem 2 objetivos. Em vez de ela ficar colocando todos os objetivos no currículo só para dar a impressão que a pessoa é perdida, ela sabe fazer as 2 coisas, ela sabe atuar em 2 áreas. Então, assim, ter um currículo para cada área e direcionar o currículo certo para aquela vaga. Então, eu não acho legal, por exemplo, quando eu recebo um currículo e a pessoa coloca lá 5 objetivos, dá a impressão que a pessoa está tirando para todos os lados, e isso não é bom, né? Porque ela vai aceitar qualquer coisa, e não é isso, né? Eu acho que você tem que se especializar, você tem que ter foco, você tem que ter objetivo. Então, isso, colocar vários objetivos lá no currículo não é bom. Eu não enxergo isso de uma forma positiva. Sim, é verdade. E aí tem uma pergunta que chegou via LinkedIn, de uma das voluntárias que disponibilizou o currículo para a gente avaliar, perguntando se o currículo vai ser disponibilizado para elas depois, né? Então, sim, as pessoas que nós apresentamos os currículos aqui, que foram voluntárias, a gente vai encaminhar para vocês com essas correções para que vocês possam fazer a elaboração ali certinho. Só antes da gente, né, seguir, né, eu acho que é legal citar também alguns outros erros comuns, assim, que a gente vê em currículo, tá? Então, assim, colocar informações... não colocar, na verdade, informações de data. Então, a gente vê muito currículo assim, trabalhei 2 anos nessa empresa, 3 meses nessa, 4 meses nessa. Isso é ruim, tá? O ideal é vocês colocarem mês e ano que vocês trabalharam em cada empresa. Porque a gente precisa saber qual foi a última, qual foi a mais relevante, quanto tempo ficou em cada empresa. Porque, às vezes, vou dar um exemplo para vocês entenderem por que para nós é importante. Às vezes, eu posso estar com uma vaga de
de analista financeiro, né, numa determinada empresa, e você trabalhou, analista não, assistente financeiro numa empresa, e você trabalhou 4 meses naquela função, né? E pode ser que para assistente seja adequado, o cliente pode não estar exigindo muito tempo de experiência, ok, você serviria para essa vaga. Só que quando eu entro em contato com você, você trabalhou naquela função lá em 2010. Então, quer dizer, tem 15 anos que você está fora da área. Então, trabalhou 4 meses e 15 anos, quer dizer, não serve para a vaga, porque a sua experiência já ficou muito obsoleta para a função hoje em dia, né? 15 anos, muita coisa mudou. Agora, se você trabalhou 4 meses o ano passado, o ano retrasado, quer dizer, uma experiência recente que eu posso te chamar para concorrer a uma vaga de assistente, de auxiliar numa empresa cliente nossa. Então, é interessante colocar o período para a gente saber se é recente, se é antiga e se vai fazer sentido para a vaga que nós temos, tá? Então, é interessante colocar mês e ano sempre, não colocar períodos. Uma outra coisa também que as pessoas fazem muito, né, que a gente observa, é foto. Sempre que vocês forem colocar foto no currículo, coloque uma foto profissional, tá? Isso serve para LinkedIn também. Então, a gente às vezes pega o currículo com foto da pessoa em mesa de bar, na balada, foto de selfie, foto de biquíni, já chegou para nós. Então, acho que são fotos que não são adequadas para o ambiente profissional, para um currículo, para um LinkedIn. Então, se vocês optarem por colocar foto, apesar de não ser necessária, as empresas não pedem, optem por colocar uma foto que seja profissional. Então, coloca uma camisa, né, mas não precisa ser social, mas coloca uma camisa apresentável, né, com fundo neutro, onde você possa ser bem visto. Pode até ser uma foto onde você mesmo segura o celular para tirar, mas que seja enquadrada, ou peça para alguém tirar para você. Não precisa ser de corpo todo, tá? Daqui para cima é suficiente, mas uma foto que a gente consiga. Mais corporativa, né? Para um gestor, uma foto mais corporativa, tá? Então, esses são erros que a gente observa com bastante frequência em currículo, LinkedIn, e que são interessantes aí de apontar para vocês, tá bom? Os dados pessoais que a Angélica falou, também acontece muito de vir e-mail que a pessoa não tem mais, telefone que a pessoa não tem mais. Já aconteceu de pegar currículo sem nome, currículo sem telefone, currículo sem e-mail, e a gente não sabe como chamar a pessoa a hora que a gente liga para ela, ou se tem o telefone, às vezes não tem o telefone, então você não consegue, às vezes é um currículo super bom, mas não tem telefone, você não consegue falar com a pessoa. Então, observem sempre se esses dados estão constando. E erros de português, né, Angélica, que a gente tem visto bastante, né? Resumo ali com várias falhas, com muitos erros de português. Isso acaba queimando a pessoa, principalmente se é uma área onde ela vai lidar ali com a comunicação o tempo todo. Ela às vezes não chega a ser avaliada porque tem erro, e às vezes a pessoa não fala errado, mas ela escreveu, não revisou, e o currículo acaba passando por erros. Você quer falar? E a importância também... a importância do saber escrever, não só no currículo, do caso de um cliente nosso que desligou a recepcionista porque ela escrevia tudo errado no WhatsApp. Então, essa questão de a gente abreviar coisas, falar em gíria, sabe? A gente acaba pegando esse costume porque está digitando no WhatsApp e traz isso para o mundo corporativo, e não são todas as pessoas que vão tolerar esse tipo de escrita, né? Então, assim, a gente ficou, né, assim, meio que foi uma exigência alta, né? A régua do cliente está lá em cima, mas ele não está errado, né? Então, é a mesma coisa quando a gente vai encaminhar um currículo para o cliente. Se aquele currículo está todo errado, né, a gente, né, vai pedir para refazer, ou a gente mesmo vai refazer esse currículo. É que a gente tem um sistema de gestão de currículos, né, de vagas, que a gente personaliza o material que vai para o nosso cliente. Então, a gente consegue corrigir isso na nossa consultoria. Mas você pode estar encaminhando um currículo que geralmente vai replicar o seu currículo para o cliente. E isso é ruim, né? Então, assim, a questão do e-mail lá, o vagabundando, vadiando, enfim, né, no endereço do e-mail, como é que a gente vai mandar um e-mail, né, um currículo com esse tipo de e-mail para um cliente? Né? Como é que a gente vai mandar o currículo para o cliente com erros de português? Então, na verdade, a vaga era de secretária, né, Si? Era uma vaga de secretária. Então, é uma secretária, então, não é só uma recepcionista, ela é uma secretária de diretoria. Então, é uma pessoa que, de fato, precisa falar bem, precisa escrever bem. E no WhatsApp ela estava com muitos erros de português e ela foi desligada por conta disso. Então, eu acho que vale a dica, né, de a gente prestar atenção, colocar o corretor lá, né, na
na hora que for finalizar o currículo, coloca o corretor do próprio Word, né? Pede para alguém ler o que você está escrevendo, se não tem, porque às vezes eu não enxergo, estou cansada, né? Estou tão vidrada ali no meu currículo que eu não consigo enxergar as falhas, mas uma outra pessoa de fora olhando, ela vai conseguir enxergar aquilo que eu enxerguei, né? Sim, tem que estar claro. É isso mesmo. Bom, acho que é isso, né? Alguém Finalizamos, mais quer compartilhar mais alguma dúvida com a gente? Estamos aqui disponíveis para esclarecer as dúvidas de vocês, se ainda houver. E quem tiver mais interesse também, né? Na verdade, hoje é uma pincelada do que é tudo isso, né? Então, assim, a gente gostaria de deixar aqui para vocês, aberto para vocês nos acionarem aí pelo chat, enfim, no inbox, para que, se vocês precisarem de uma consultoria, né, tanto para atualizar currículo, como mexer no LinkedIn, como trabalhar no LinkedIn a seu favor para recolocação, né, treino de entrevista, são um dos nossos serviços que a gente faz, né, para que você consiga ter sucesso aí na transição de carreira, né, numa nova recolocação, ou até mesmo em optar, né, fazer um plano aí para iniciar no mercado de trabalho, porque a gente está falando para jovens, a gente está falando para profissionais mais maduros, né, que já estão no mercado há algum tempo, mas tem muitos jovens também com essa dificuldade, né, de carreira, de qual área seguir. Então, a gente trabalha com ferramentas de autoconhecimento, então a gente pode ajudar a montar currículo, a gente pode ajudar a como se comportar numa entrevista, a gente faz, né, esse treino de entrevista para que a pessoa consiga ser orientada naquilo que ela precisa fazer e falar e como se comportar durante a entrevista, tanto online quanto presencial. Então, acho que fica aí um pouquinho dos nossos serviços, né? Se vocês quiserem, se tiverem interesse, é só nos acionar aí para que a gente possa fazer esse bate-papo mais no particular e conseguir ajudar vocês de uma forma mais personalizada, né, Sim? Sim. É isso mesmo. Então, nós temos todos esses serviços que a Angélica comentou, nós podemos ajudá-los de forma mais personalizada. Acho que foi mais uma pincelada aí para ajudar, né? Porque a gente realmente tem isso que é uma necessidade do mercado, mas vocês podem nos acionar e falar de forma mais particular a respeito de cada situação. E esse mês de janeiro em específico, a gente está com um pacote aí de serviços que é legal, né? Que é fechando o currículo LinkedIn, que é um dos pacotes que nós temos, a pessoa também ganha ali o acesso. Então, você teria uma avaliação comportamental gratuita, né, onde a gente faria a devolutiva para vocês, para falar um pouquinho do seu perfil, os pontos que você tem bem desenvolvidos, que você precisaria desenvolver. Então, vocês podem também, se fechar até dia 31 de janeiro, a gente consegue incluir já nessa promoção aí, tá bom? É isso, então, aproveitem. As nossas redes sociais, a gente vai ter mais lives no decorrer do mês, né? Mais uma live até o final desse mês. Vocês podem sugerir também para a gente temas que a gente pode depois, que são interessantes. E dentro do nosso Instagram, vocês podem olhar nas publicações que foram feitas de vídeo, ou mesmo publicações ali fixas, que vocês têm materiais disponibilizados lá de forma gratuita, de elaboração de currículo, técnicas de entrevista. Vocês podem buscar alguma coisa lá dentro que seja importante para vocês, tá? Aproveita que é de grátis. Aproveita que é de grátis. Material desenvolvido por nós, tá? É isso aí, tá bom? A gente tem esse cunho, né, mais social. A BP tem esse olhar social, né, esse olhar mais humano para as pessoas. A gente quer ajudar, né? Então, o que a gente puder trazer, né, de dicas para vocês aqui, nós vamos trazer, porque eu acho que dividir é sempre somar, né? Sim, com certeza. Então, agradecendo aí todo mundo, né, que está participando, Natália, beijo, pessoal. Ellen, Roseli, Danilo, Lu. Gente, obrigada pela presença, Marcela, Vá Prado. E qualquer dúvida, nos chamem ali no inbox e a gente conversa, tá bom? Obrigada, gente. Boa tarde, pessoal. Obrigadão. Beijo. Tchau. Até mais. Tchau.